Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Uma nova lei determina que hospitais e maternidades, tanto públicas quanto privadas, destinem espaços específicos para acolhimento de mulheres que passaram por uma perda gestacional. É o direito a um local reservado, separado da área destinada às mães que estão com seus recém-nascidos. Vamos conversar agora com a psicóloga Natália de Aguilar para entender melhor esse assunto que é tão difícil, né, Natália? Muitas mulheres, infelizmente, passam por isso diariamente e lidar com um luto, né, seja de um filho já maior que você acompanhou o crescimento, ou seja, um bebezinho que você esperou por 9 meses, é difícil, né? Como que era antes dessa lei? Como que era para as mulheres passarem antes por isso? Bom, primeiramente eu queria dar um oi para quem está nos assistindo, e dizer assim, né, que na verdade essa lei é uma lei que ela acabou de ser aprovada. Como que o Brasil, ele é um país que não existem muitos protocolos na acolhida do luto perinatal. Então, o conquistar essa lei no estado de São Paulo é uma lei estadual, tá? Da deputada Mônica Seixas, é a lei número 17.949, e ela foi aprovada recentemente lá na Câmara dos Deputados, na Alesp, aqui de São Paulo. Então, hoje, até então, né, até a criação da lei, todas as maternidades é uma ala única, né? Tanto para as mulheres que ganham os bebês, como para as mulheres que, infelizmente, passam pela perda gestacional ou pela perda neonatal. Eu acho que é importante a gente entender que a gente tem uma cultura de que as maternidades elas são lugares onde se espera vida, né? Espera-se que os bebês nasçam com vida. No entanto, a gente tem dados aí da OMS que todos os anos mais de 2 milhões de bebês no mundo nascem sem vida. E aí a gente fica se perguntando assim, né? E geralmente esses movimentos vêm muito de mulheres que passam por essa falta de assistência, e isso é tão dolorido que muitas mulheres vão militar por esse direito, né? Por essa melhor assistência, porque a gente sabe que é possível, porque fora daqui do país já existem protocolos mais elaborados, né? Protocolos de acolhimento é, mais fundamentados aí nessa questão do luto, né? Do luto tanto da mãe como do luto familiar, né? Que funcionam, protocolos que funcionam. Então a gente olha assim, né? Bom, dá para a gente trazer isso aqui para o nosso país também. Só que para que a gente possa trazer, a gente precisa ter um movimento de modificar essa forma de pensar que a maternidade é só o lugar onde se tem vida. Infelizmente, existem mulheres que vão parir os seus bebês sem vidas, ou que vão passar por uma perda gestacional e, enfim, vão precisar enfrentar aí um processo de luto. E quando a gente fala de uma ala única, de um setor único, que acolhe tanto as mulheres que têm os seus bebês vivos, como as mulheres que têm os seus bebês mortos, a gente tem uma violência muito grande, né, no luto, um fator muito complicador no luto dessa mulher e dessa família que perdeu o seu bebê, que muitas vezes ela vai precisar dividir quarto com uma família que está lá com o seu bebezinho vivo, e ela vai ter que visualizar aquilo. Para ela, aquilo vai ser muito difícil, porque essa mãe, essa família, eles estão com o seu colo vazio. Então, é de extrema importância essa lei, porque essa lei ela garante uma preservação dessa família, tanto em hospitais públicos
como em hospitais particulares daqui de São Paulo, para que exista uma ala única para essas mulheres e famílias que passam pela perda gestacional ou neonatal. Então, a gente precisou chegar a 2024, né, Natália, para só agora pensarem nesse tipo de medida, né? Porque imaginar essas mulheres sem os seus bebês, né? E ali ao lado de outras mulheres com seus familiares, compartilhando aquela alegria, né? E ela com aquela dor, realmente não dá para mensurar, né? É um sofrimento assim que realmente só as mulheres que passaram por isso sabem o que é Isso. passar por aquela violência, né? Aquele espaço que deveria ser de acolhimento e não era aquilo, mesmo que tivessem profissionais capacitados, com toda a atenção, com todo carinho, jeitinho para falar, mas ainda assim o espaço não trazia aquele acolhimento, né, completo. Sim. E assim, a gente está falando de algo que é muito possível. Né? A gente não está falando de algo que é mirabolante, que você precisa remover estruturas, você precisa de muito suporte financeiro. A gente está falando só de uma ala separada, para que essa mulher e essa família ela não tenha que lidar com essa questão de estar num mesmo quarto, de estar numa mesma ala, que uma família que teve o seu bebê, né? Que tem o seu bebê vivo ali. Então, eu entendo que dentro da nossa saúde existe uma sobrecarga de pessoas, existem poucos profissionais. No entanto, eu acho que é até uma questão para a gente puxar, né, para essa realidade, porque a gente ter ações como essas, a gente ajuda na prevenção de adoecimentos com relação a esse luto. Porque a gente não vê o luto como uma doença. O luto ele é algo que é esperado diante de uma perda de uma pessoa ou de uma situação que era significativamente importante, né, para aquela pessoa que perdeu. Então, sim, essa família ela vai se enlutar, vai ser difícil. A gente não está aqui para florear esse tipo de luto, mas a gente está aqui para dizer que existem algumas ações que a gente pode minimizar os impactos. E se a gente minimizar esses impactos, a gente tem como prevenir adoecimentos, né, dessa mulher e dessa família que passou, né, ou que passa por esse tipo de perda. Então, a gente precisa dessas políticas públicas. É extremamente importante que a gente possa ter esse tipo de espaço de fala, né, para que as pessoas compreendam, porque é como eu falei, né, geralmente essas ações elas vêm muito de um lugar de mulheres, na maioria das vezes, né? Existem homens que militam também a favor dessas políticas públicas, mas eu conheço muitas mulheres, conheço alguns homens, mas eu conheço muitas mulheres que estão nessa linha de frente para que políticas públicas sejam implementadas, né, para que a gente possa cobrar, né, do nosso governo essas ações para minimizar, né, esses impactos e esses adoecimentos psíquicos que podem vir em decorrência de um luto perinatal. Esse adoecimento que você cita, um deles pode ser a depressão pós-parto, que acomete aí tantas e tantas mulheres? Sim, pode ser a depressão pós-parto, né? Só que neste caso a gente tem um agravante, né? Geralmente, quando a gente fala na depressão pós-parto, a gente está falando da depressão da mulher que volta com o seu bebê para casa, né? Que é um dos adoecimentos psíquicos que a mulher no puerpério ela pode vivenciar, tá? E essa mulher que perde o seu bebê, ela também pode ser acometida pela depressão pós-parto, só que com o agravante de não ter o seu bebê, com o agravante do luto. Então, o que pode tornar essa experiência muito mais difícil. Ali no hospital, Natália, a paciente que passar por essa perda, ela pode receber também o acolhimento, ou deve, na sua avaliação, receber o acolhimento também de psicólogos, de especialistas? Uhum.
Sim, e é uma outra questão que a gente também vem trabalhando. E aqui no Brasil, a gente já tem algumas leis implementadas, algumas leis estaduais, outras municipais, e está tramitando um projeto de lei do ministro Alexandre Padilha, que ele traz a questão da humanização, né? Foi um projeto de lei que ele fez na época que ele era deputado, né? E depois ele foi para o ministério, e esse projeto de lei ele está tramitando no Senado para votação. E esse projeto de lei é um projeto federal, né? Que se ele for aprovado, vale para o Brasil todo, e acho que assim, né, as frentes que vêm trabalhando aí com essa questão da humanização do luto perinatal, vem tentando difundir muito essa ideia em espaços, né, trazer muito essa questão, né, de é necessário ter esse conhecimento para que a gente possa lutar por melhores condições nessa acolhida. E o que prevê, né, essa humanização? Principalmente, né, a questão de se ter um tempo de despedida. Então, do profissional de saúde, ele poder ofertar esse tempo de despedida, dar a possibilidade desses pais e dessas famílias, se eles quiserem, se despedirem ali no hospital ainda do seu bebê, né? Então, pegar o seu bebê, trocar o seu bebê, tudo é assim, não é que é obrigatório o pai fazer isso, a mãe fazer isso, mas que é importante que os profissionais de saúde deem a possibilidade da pessoa, porque às vezes ela está tão atordoada que ela não considera a possibilidade de poder fazer isso, de poder ficar ali um pouquinho com o seu bebê, olhando para o rostinho dele, para se criar memórias. Outro, né, fator que é muito prejudicial na elaboração desse tipo de luto é a questão de não se ter memórias. Como o bebezinho ele morre muito cedo, é um contrassenso, né? Não é algo que é esperado, e a vida dele foi muito breve, ainda que tenha sido uma perda gestacional ou uma perda neonatal, ele viveu muito pouquinho tempo. Não foi possível, geralmente não é possível desses pais construírem memórias da vida desse bebê. Então, por exemplo, se você tem um tio, se você tem um pai, uma mãe que morre, você tem memórias porque você viveu uma vida toda com essa pessoa. No caso de um bebê, não. Essa vida ela é interrompida muito precocemente. Então, não se tem esse tipo de memórias. E nós, como profissionais de saúde, nós precisamos encorajar essa família na criação de memórias. Então, às vezes, vai ser possível pegar uma mechinha do cabelo, às vezes vai ser possível fazer um carimbinho da palma da mão, da planta do pé, para compor, né, o que a gente chama de caixa de memórias, que é algo que alguns hospitais já têm isso implementado, alguns hospitais pontuais, né, já têm isso implementado, mas que seria importante ser um protocolo para que essa família saia do hospital já com a memória daquele filho, né? E, além disso, os pais terem tempo para ficar com seu filho, trocar, preparar ele para o funeral. Hoje em dia a gente tem uma realidade que é assim, morre, logo tem que chamar a funerária para trazer para levar o corpo, para ir para o enterro, para o velório, e tudo precisa ser resolvido de uma maneira muito rápida, né? Só que quando a gente pensa na morte de um bebê recém-nascido ou numa perda gestacional ou neonatal, a gente tem que pensar que esses pais eles nunca mais vão ter possibilidade de criar essas memórias e que eles não tiveram essa vida para se criar isso. Então, e a gente tem protocolos, né, fora daqui do Brasil, que são protocolos que até ensaio fotográfico é oferecido para esses pais, para eles poderem registrar a memória desse filho. Né? Existem trabalhos que trabalham só com isso, com ensaio fotográfico, com newborn de bebês que faleceram.
Então, são ações que são extremamente importantes, que, de novo, né, a gente não precisa obrigar os pais a fazer isso, mas é importante que a gente possa convidá-los a isso. Oferecer. Convidá-los. Oferecer Oferecer. um suporte completo, né, Natália, que pense Isso. realmente na dor e na possibilidade de minimizar toda essa dor, né, de lidar de uma forma mais, digamos assim, leve, né, entre muitas aspas, claro, com essa dor. Natália, o nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas olha, foi um prazer falar contigo, te ouvir, né? Ver que você realmente abraça essa causa, você luta por essas mulheres, pela superação, né? Porque realmente só as mulheres que passam por isso sabem o quanto é difícil. E claro, a gente se solidariza, né, e deixa todos os nossos sentimentos, porque realmente é uma dor que é imensurável. Natália, muito obrigada pela sua análise, por trazer essa explicação e que outros estados se espelhem e que a gente possa, então, abraçar essas mulheres com essa perda, né, do bebezinho. Muito obrigada, Natália. Eu que agradeço o espaço e fico aí à disposição para dúvidas, enfim. A gente se fala numa próxima. Muito obrigada. Obrigada. A gente acabou de conversar com a psicóloga Natália de Aguilar. E o Entrevista Especial fica por aqui, mas você pode conferir esse e outros programas no nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.